Fala galera, tudo bem? O Brasil não é só futebol e samba, não é mesmo? É um país cheio de histórias incríveis que te fazem arrepiar e pensar: caraca, isso aconteceu aqui mesmo? É que o nosso país é uma terra de mistérios, conquistas e histórias inspiradoras que fazem qualquer um repensar o conceito de superação. Se você quer descobrir curiosidades incríveis e se motivar com exemplos daqui, fica comigo até o final deste vídeo. Prepare-se para se surpreender. A primeira história é de arrepiar. É sobre Vanderlei Cordeiro de Lima, um nome que ficou marcado na história do esporte brasileiro. Em 2004, nas Olimpíadas de Atenas, Vanderlei estava representando o Brasil na maratona. Imaginem a cena: o calor grego, a pressão da competição, anos de treinamento e dedicação. Ele liderava a prova. A medalha de ouro estava ao seu alcance, mas de repente, um espectador invadiu a pista e agarrou o Vanderlei. Naquele momento, o sonho parecia ter desmoronado. E o que o Vanderlei fez? Manteve a calma, se livrou do agressor e continuou a corrida. Ele cruzou a linha de chegada em terceiro lugar, conquistando a medalha de bronze. A atitude do Vanderlei, sua perseverança e espírito esportivo, comoveu o mundo inteiro. Ele recebeu a medalha Pierre de Coubertin, uma honraria concedida pelo Comitê Olímpico Internacional a atletas que demonstram espírito esportivo excepcional. Essa medalha representa a superação, a força de vontade e a capacidade de seguir em frente mesmo diante das adversidades. Vanderlei nos ensinou que a vida é como uma maratona. Tem obstáculos, imprevistos, mas o importante é seguir em frente, com a cabeça erguida e a certeza de que a gente deu o nosso melhor. E quando a gente fala em união e transformação, o Brasil tem um exemplo incrível: a Copamare, a cooperativa dos catadores autônomos de papel, papelão e material reaproveitável em São Paulo. Essa cooperativa, que começou com um grupo pequeno de pessoas, se tornou a maior do mundo no ramo da reciclagem. É isso mesmo, a maior do mundo. A Copamare é um exemplo de como a organização e a iniciativa popular podem gerar impacto real na vida das pessoas e no meio ambiente. Eles não só coletam e separam materiais recicláveis, como também lutam por melhores condições de trabalho e reconhecimento social. A reciclagem é fundamental para o nosso planeta, e a Copamare é prova de que é possível transformar essa atividade em uma fonte de renda e dignidade para milhares de famílias. Eles investem em tecnologia, capacitação profissional e em projetos sociais que beneficiam toda a comunidade. Então, da próxima vez que você separar o seu lixo reciclável, lembre-se da Copamare e de toda a dedicação que existe por trás desse trabalho. Eles são a prova de que a união, a força de vontade e a consciência ambiental podem sim mudar o mundo. E por falar em mudar o mundo, vocês já ouviram falar do Betinho? Ele foi um cara que, mesmo diante de grandes desafios, nunca desistiu de lutar por um Brasil mais justo e igualitário. Herbert José de Souza, o Betinho, era um sociólogo e ativista brasileiro que dedicou a vida a combater a fome e a desigualdade social. Ele acreditava na força da mobilização popular e na capacidade de transformação da sociedade. Em 1983, fundou o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, IBASE, um centro de pesquisa e ação social que se tornou referência nacional. Em 1993, diante da grave crise social que o Brasil enfrentava, ele liderou a criação da Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida. A campanha Quem tem fome, tem pressa, uniu pessoas de todas as classes sociais em torno de um objetivo comum: combater a fome. Betinho dizia que a fome não é um problema técnico, mas sim político, e dedicou sua vida a lutar por políticas públicas que garantissem o direito à alimentação e a uma vida digna para todos os brasileiros. Infelizmente, Betinho nos deixou em 1997, vítima da AIDS, que ele contraiu por meio de uma transfusão de sangue. Mas seu legado de luta,
de esperança e de amor ao próximo, continua vivo até hoje, inspirando gerações a construir um Brasil mais justo e solidário. Betinho nos ensinou que a mudança social começa com a indignação, com a vontade de fazer a diferença e com a união de todos em torno de um ideal. E que tal a gente mergulhar em um outro tesouro brasileiro? Você sabia que a gente tem uma outra Amazônia, mas essa fica escondida debaixo d'água? É a Amazônia Azul, um tesouro pouco conhecido, mas de valor inestimável. Uma área gigantesca, equivalente ao tamanho da nossa Amazônia Verde, que se estende pelo Oceano Atlântico. É um verdadeiro paraíso marinho, com uma biodiversidade riquíssima, que abriga desde espécies minúsculas até as majestosas baleias jubarte. A Amazônia Azul é fundamental para a economia do nosso país. É de lá que a gente tira boa parte do petróleo e do gás natural que abastecem nossas casas e indústrias. Sem falar na pesca, que garante o sustento de milhares de famílias. Proteger a Amazônia Azul é proteger o futuro do nosso planeta. É preciso investir em pesquisa científica, em tecnologias de exploração sustentável e em políticas públicas que garantam a preservação da Amazônia Azul para as futuras gerações. E falando em construir o futuro, que tal a gente fazer uma viagem no tempo agora? Uma viagem de volta para a década de 1950, quando um sonho audacioso começou a tomar forma no coração do Brasil: a construção de Brasília, a nossa capital. Naquela época, o Brasil era um país muito diferente. A maioria da população vivia no campo, e as cidades do litoral concentravam quase todo o desenvolvimento econômico. Mas um grupo de visionários, liderados pelo então presidente Juscelino Kubitschek, acreditava que era preciso levar o progresso para o interior do país. E assim nasceu a ideia de construir uma nova capital, no Planalto Central. Engenheiros, arquitetos, operários, trabalhadores de todas as partes do país se uniram nesse projeto grandioso. Em um tempo recorde, apenas 4 anos, Brasília se tornou realidade. Brasília é a prova de que, quando a gente sonha grande e trabalha junto, não existem limites para o que podemos realizar. E para finalizar a nossa viagem pelas histórias inspiradoras do Brasil, vamos voltar um pouco mais no tempo, para o ano de 1917. Nessa época, o mundo vivia o turbilhão da Primeira Guerra Mundial. E aqui no Brasil, uma outra luta acontecia: a luta por direitos trabalhistas. No começo do século XX, as condições de trabalho no Brasil eram precárias. As jornadas de trabalho eram longas e exaustivas. Os salários eram baixos e os trabalhadores não tinham direitos básicos. Inspirados pelos movimentos operários que aconteciam na Europa, eles se organizaram em sindicatos e começaram a lutar por melhores condições de trabalho. Em julho de 1917, eclodiu a Greve Geral, um marco na história do movimento operário brasileiro. A greve começou em São Paulo e rapidamente se espalhou para outras cidades. Os trabalhadores exigiam melhores salários, redução da jornada de trabalho, fim do trabalho infantil e outros direitos básicos. A greve de 1917 foi um marco na luta por direitos trabalhistas no Brasil, abrindo caminho para a criação de leis trabalhistas que garantiram direitos básicos aos trabalhadores. E aí, pessoal? Viram só como o Brasil é muito mais do que a gente imagina? O nosso país é um berço de histórias incríveis de superação, de luta, de criatividade e de amor ao próximo. Histórias que nos enchem de orgulho e que nos mostram que juntos podemos construir um futuro mais justo, próspero e sustentável. E aí, qual dessas histórias mais te inspirou? Compartilha comigo nos comentários. A gente se vê na próxima aventura pelo Brasil. Um abraço.